Olá, bom dia, minha gente! Bom dia, pessoal! Que nós possamos ter um dia abençoado. E aí, pessoal, vocês já agradeceram pelo dia de hoje? Pois é! E aí, já agradeceram? Que hoje já agradeci pelo dia de hoje, que Deus nos deu. Deus nos deu esse dia para nós vivermos Ele. Pois é, muito bom dia, pessoal. Seja bem-vinda à nossa live. Hoje é dia 27, mais um capítulo de Provérbios, mais um capítulo da sabedoria, que nós possamos colocar a sabedoria do Senhor em prática. Bom dia, Adriana! Bom dia, Adriana Cristina. Pois é, Adriana, eu tô lendo esse mês o livro de Provérbios aqui nesse Instagram. Pois é, e hoje nós estamos no dia 27 de julho de 2022. Nós vamos falar hoje sobre a sabedoria. A sabedoria nos relacionamentos. Hoje nós vamos ler Provérbio 27. Sabedoria ensina sobre os relacionamentos. Mas nós começamos lá em Tiago 1:5, que fala assim: se nós precisamos de sabedoria, nós buscamos a Deus, que Ele dá liberalmente. Aqui fala assim, como em Tiago 1:5 fala assim: como obter a sabedoria? Aí fala assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe improperá, e será-lhes concedida. Peça-a, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. É assim a sabedoria. Se nós precisamos de sabedoria, nós buscamos a Deus, que Ele dá liberalmente. E hoje nós vamos falar do capítulo 27 de Provérbios, mais um ensinamento de sabedoria para nós levarmos para a nossa vida. Sabedoria no Senhor, sabedoria no falar, sabedoria no nosso caminhar, no nosso dia a dia, sabedoria em tomar decisões, porque a palavra de Deus fala que se nós buscarmos sabedoria, o Senhor nos dá. Então vamos lá. Hoje é 27. Provérbio, quem escreveu esse livro? A maioria desse livro, quem escreveu foi Salomão. Só teve 2 ou 3 capítulos que foi outro rei, mas a maioria são Salomão que escreveu. E ele nos deixa esse livro de Provérbios como o livro da sabedoria. Bom dia, Natália! Com um livro que nós precisamos praticar no nosso dia a dia, praticar em nossa casa, em nossa família, em todas as decisões, nós devemos praticar a sabedoria do Senhor. E aonde nós obtemos essa sabedoria? No conhecer a palavra, né? No ler a palavra, no orar a palavra, no buscar o Senhor Jesus verdadeiramente na nossa vida. Porque Ele é a palavra de vida, Ele é a paz, Ele é a alegria. Então, se nós precisamos buscar a sabedoria, está na palavra. E a sabedoria é Jesus, é o nosso caminhar todos os dias com Cristo, né? Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
e nós precisamos dele para nossa caminhada. Então hoje nós vamos ler mais um provérbio que fala assim, ó: não te glories do dia de amanhã, porque não sabe o que trará a luz. Então o dia de amanhã não nos pertence, pertence hoje. O dia de hoje é que pertence a nós vivermos, né? Quer dizer assim, que a gente não precisa ficar ansioso por dia de amanhã. A gente tem que planejar, colocar nossos planos, nossos projetos, que lá em Provérbios 16 fala que o homem pode fazer planos, né? Então o que nós precisamos? Fazer planos. Mas o dia de amanhã não nos pertence, porque o passado já passou, o futuro a gente tem que planejar, mas o que a gente tem que viver hoje. Muitas vezes nós não vivemos o hoje, nós vivemos na angústia do amanhã. Então amanhã pertence ao Senhor. Então aqui ele fala assim, ó: não te glories do dia de amanhã, porque não sabe o que trará a luz, né? Seja outro que te louve, não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Aqui também fala, ó, no 27, fala assim: a incerteza do futuro torna a presunção predizer o que trará o amanhã. Essa afirmação não destinada o planejamento sábio para o futuro. Na verdade, ela encoraja a utilização sábia do momento presente. Portanto, é arrogância assegurar que amanhã tem conhecimento do amanhã. Então, muitas vezes, ele quer dizer que o amanhã é do Senhor, né? Então, o amanhã, quem vai nos projetar é o Senhor, mas nós precisamos fazer plano. Então, muitas vezes, nós queremos falar assim, deixa para amanhã. Não, o que tem que fazer hoje, faça hoje, né? Isso é uma forma de orgulho, né? Outra forma de orgulho é o elogio próprio, né? A gente mesmo se elogiar, né? É muito sábio deixar que outros lhe façam. Então, que outras pessoas possam te elogiar. Eu vou ler aqui em Tiago 13, que fala muito sobre o amanhã. Isso aqui eu achei bem interessante. Então, vou ler lá para vocês entenderem um pouco sobre isso, sobre esses dois versículos. Fala assim, ó, no 14, 13 e 16. Ó: atendei agora vos que dizer, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Ó: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Então nós somos como neblina, né? Então, assim, o dia de amanhã não nos pertence. Somos como sopro. Ao mesmo tempo estamos aqui e ao mesmo tempo não estamos. Por isso que nós temos que viver o hoje. Esse tema fala muito, tratar de preocupar, né? A preocupação. Lá em Mateus 6,34 fala também sobre isso, né? Fala assim, ó, Mateus 6,34 faz isso, que ele fala aqui que nós temos, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, que nós possamos viver hoje com a graça e com a sabedoria, e não se preocupamos com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. Então, que nós possamos viver o hoje, né? Pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Então, basta o dia de hoje. Aí, vamos lá de novo. Agora aqui, ó. Versículo
esse foi o primeiro, né? O 2 fala muito, né? Orgulhando-se a si mesmo. O autoelogio não é bom que cai bem, ele é fruto da soberba, né? Quando nós mesmos nos elogiando, é fruto da nossa soberba. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente tem isso em nosso coração, que achamos que é melhor do que o outro. E a soberba é condenável, um comportamento que nada condiz com a sabedoria. Então, quer dizer aqui, ó, que a soberba não tem nada a ver com a sabedoria. Por isso que a gente tem que ter um coração humilde diante do Senhor e nada de orgulho. Aí vamos lá. Pesada é a pedra e a areia é uma carga, mas a ira do insensato é mais pesada do que uma e outra. Cruel é o furor, impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Aqui fala sobre a repreensão franca, sugere a crítica construtiva ou a correção amorosa, e é a evidência do amor do verdadeiro amigo. O amor encobre, e o covarde demais para admitir que a repreensão e a correção são os componentes necessários para edificar o que? Parte de amizade genuína. Aqui está falando, o 3 fala muito sobre isso. O 3 está falando assim, pesada é a pedra, a areia é uma carga, mas a ira do insensato é mais pesada do que uma e outra. Aqui está falando sobre a ira. A ira é um sentimento legítimo, é necessário quando se trata de uma santa reação ao erro, porém é uma ira pecaminosa. Essa é uma ira injusta. A ira do insensato é difícil de suportar, é um peso esmagador. Insensato já é em si um perigo, mas sua ira produz tragédia. Então, tem um outro versículo que fala que a gente não pode colocar a nossa ira, né, sobre o sol, né? Tem um versículo, mas depois eu vou procurar esse versículo. Mas fala muito sobre isso, né? Que a gente tem que ter cuidado com essa ira insensata, né? Agora, 27:4 fala assim, a inveja é muito perigosa, cruel é o furor, impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? O invejoso quer ser como o outro, ocupar o lugar do outro e possuir o que o outro tem. O invejoso é um mal agradecido, não valoriza o que tem, porque cobiça sempre o que não tem. O invejoso é uma pessoa intragável e a sua inveja é mais pesada do que a pedra, mais violenta do que a fúria e mais avassaladora que a ira. Então a gente tem que ter cuidado com esse tipo, eu falo assim, com essas atitudes, né? Tem que ter muito cuidado com essas atitudes em nossos corações. Então a gente tem que vigiar muito, buscar muito de Deus, tudo aquilo que nós queremos, né? Não ter inveja do que o outro tem, porque isso não é de Deus. Você pode conquistar tudo aquilo que você deseja e almeja. O 27:5 fala, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto, né? Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta toda amarga é doce. Qual ave que vagueia longe do seu ninho? Tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. Aqui fala muito sobre isso, no capítulo 7 fala a inveja, a fartura invejável. Aqui não se trata de um fato corriqueiro a respeito da comida. A parábola acerca das possessões diz respeito à disposição que adquirimos pelo nível de conforto que escolhemos. Um ponto de vista mal manuseado é um prêmio que não merece ser almejado na vida.
Vamos lá. 7. Qual é a ave que vagueia longe do seu ninho? Tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. Como o óleo e o perfume alegra o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. O conselho cordial é cheio de compaixão. Então, quando depender de nós, for dar um conselho para a pessoa, que seja um conselho segundo a palavra de Deus, não segundo as nossas emoções. A gente tem muita mania de viver sobre as nossas emoções e não é o que Deus tem para nós. É uma bênção ter alguém que pode falar na vida da gente, mas que fale da verdade, do amor do Senhor, não pelas suas próprias emoções. A bênção da amizade. A amizade verdadeira torna a vida mais agradável. Aquele amigo é comparado ao óleo terapêutico. Um verdadeiro amigo não é conivente com seus erros, mas é solidário com as suas fraquezas. Ouvir um bom amigo faz bem para a alma e alegra o coração. Então, precisamos de amigo que fale verdadeiramente a verdade para nós. Amigos, amigos que nos dão conselhos segundo a palavra de Deus, não conselhos segundo a sua própria vontade, mas que nós possamos ter verdadeiros amigos que falam a verdade para nós e segundo a verdade de Deus. No 10 fala assim: não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entre na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Aqui ele está trazendo para nós são amizades duradouras, são realmente preciosas. A intenção não é evitar o auxílio do irmão, mas sim enfatizar a ajuda de um amigo confiável. Não podemos escolher os irmãos, mas um amigo livremente escolhido pode. Muitas vezes ser mais chegado do que um parente de sangue. Muitas vezes o parente vive distante e o amigo que está próximo é um auxílio imediato no momento de tribulação. Então, que outro fala muito sobre isso, né? Esse texto trata de uma grande verdade. Mais vale um amigo perto do que o irmão longe. Maltratar os vizinhos e não ter com eles uma boa relação é uma insensatez. Quebrar vínculos antigos sem motivo é conspirar contra si mesmo. Que nós sejamos prudentes nas nossas amizades, que nós possamos ter amizade com os nossos vizinhos. Ser sábio, filho meu, e alegra o meu coração para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. O prudente vê o mal e esconde-se, mas o simples passa adiante e sofre a pena. O quem bendiz ao seu vizinho em alta voz, logo de manhã, por maldição, ele lhe atribui o que faz. Aqui ele está falando na nobreza do caráter. Do caráter leva as pessoas a serem recatadas e humildes. Só os hipócritas fazem estardalhaço de suas obras. Já o vizinho bajulador, ao invés de construir ponte de contato, cava abismo. Tem um gesto de... Esse aqui tem um gesto de hipócrita desmascarado pelo exagero. O 15 fala assim: o gotejar contínuo no dia de grande chuva é a mulher rixosa são semelhantes. Outra vez, em Provérbios, ele fala muito sobre a mulher, né, também, né? São três assim, eu vejo assim no livro de Provérbios, ele fala muito sobre a mulher rixosa, a mulher briguenta. Aqui ele está falando sobre a mulher que é como goteira no dia de chuva, e tão briguenta que ela é. Então, assim, nós mulheres, eu falo assim, nós mulheres, e também cabe ao homem, né, ter cuidado, né, não ser aquele homem brigão dentro de casa, né, assim, a gente tem mais
mais sabedoria, né? Eu sempre falo assim, sabedoria no conviver, porque conviver conviver a dois não é fácil, mas a gente precisa ter sabedoria, companheirismo, né, nos nossos relacionamentos, principalmente dentro de casa, que é o que Deus quer para nós, né? Às vezes a gente são tão chata, né? Então, assim, nós mulheres às vezes somos tão exigentes com alguma coisa que nós queremos. Se nós não queremos aquela hora, então a gente tem que ter muito cuidado, ter sabedoria, né? Porque só a sabedoria de Deus vai mudar a circunstância que nós vivemos. A sabedoria em todos os sentidos nós precisamos ter. Então a gente tem que ter muito cuidado. Em Provérbios ele fala muito sobre essa mulher, fala muito sobre 3 classes de pessoas que em Provérbios fala, sobre o tolo, o sábio e os preguiçosos, né? Então ele fala muito sobre isso. E sobre a mulher rixosa. Aí, em outras passagens, ele fala sobre a mulher briguenta. E aqui ele traz aqui, no 27:15 fala: o gotejar contínuo no dia de grande chuva é a mulher rixosa, são semelhantes. Pensou? Nossa, acho que não tem nada irritante do que ficar pingando quando tem um telhado, né? Cair na água, né? Pingando lá. Nossa, deve ser muito ruim. Então, assim, imagine, né? Se nós somos assim, será que nós não somos assim? Temos que ter cuidado, né? Eu falo assim que a gente tem que ter muita sabedoria para lidar com as situações. Principalmente, assim, nós mulheres, sabedoria, principalmente, assim, no financeiro, né? Às vezes queremos tanta coisa e às vezes o marido da gente não tem condições de dar o que nós queremos. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Fala assim, mulher rixosa é tão indomável quanto o vento, é tão escorregadia quanto o óleo. Seu caráter é estável e ela pode ser contê-la. Sugerem que o caráter rixoso dessa mulher não pode ser escondido dos amigos e vizinhos. Ocultar seu espírito contencioso é como tentar segurar o vento. Então, aqui está falando, né? Porque ela fala assim, o 15, né? O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo na mão. Porque você não tem como conter o vento, né? Então quer dizer que você não tem como pegar o óleo. Então fez uma comparação, né? Então a mulher briguenta ou rixosa, a mulher sem sabedoria, né? Principalmente sem sabedoria no lar, ela é comparada ao vento e ao óleo. Em Provérbios, eu vou ler aqui em Provérbios 19:13, que fala assim também sobre a mulher. Que o filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuos é as contenções da esposa. O componente do lar trágico e infeliz são mostrados aqui. O filho insensato e a esposa resmungona. Esta é a primeira de 5 referências de provérbio da mulher rixosa. Expressões de contenções da esposa, também é traduzida por rixosa, o gotejar contínuo que leva alguém à loucura, é como um mosquito irritante zumbido durante a noite.
é quando siesta pegando no sono e o zumbido recomeça. Muitas pessoas são obrigadas a levantar da cama por causa de um mosquito. Um homem é capaz de enlouquecer por causa de uma goteira, um minúsculo mosquito ou uma esposa briguenta, rixosa. Um provérbio árabe usa 3 palavras que rimam para transmitir essa ideia. 3 coisas tornam uma casa inabitável. Então, assim, a goteira, a reclamação de mulher e o mosquito. Nossa, muito sério, né? Muito sério. Aqui o 17 fala assim, ó. Com o ferro se afia, assim ao homem ao seu amigo. O que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. Como na água o rosto responde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Aqui no 17, ele está falando assim, a crítica construtiva pode ser uma ligação preciosa entre 2 amigos. O ferro com o ferro se molda e se afia. Da mesma forma, a discussão e o autoanálise entre amigos traz óbvia mudança. Os conceitos de uma mulher e até seu rosto são moldados e afiados como resultado de suas interações com uma amiga. Aqui no 17, ele fala, né? Ele tá falando sobre isso, né? Falando que o ferro afia o ferro afia o ferro, dando-lhe beleza, forma e utilidade. O amigo é aquela pessoa que fala o que você não quer ouvir, mas sim o que você precisa ouvir. O amigo verdadeiro te molda para que cada dia mais você se pareça mais com Deus e use suas habilidades de maneira correta. O que trata da figueira comerá do seu fruto, o que cuida do seu senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim é o coração do homem ao homem. Aqui está falando sobre a recompensa do nosso trabalho. Um trabalho cuidadoso traz resultado garantido. Ninguém nunca irá colher o que não plantou. Pois é, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Se nós plantamos amor, nós colhemos amor. Se nós plantamos gratidão, nós colhemos gratidão. Então, tudo isso aqui, ó, tudo que nós plantamos, se nós, no tempo do nosso trabalho, nós estamos plantando, nós vamos colher. O sábio cuida do seu trabalho, não somente plantando e esperando colher, mas sim dedicando a cuidar, regar e observar como o seu trabalho está se desenvolvendo. Aquele, no 19, né? Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim ao coração do homem ao homem. Conhecendo a si mesmo, né? Que nós possamos nos conhecer a si mesmo. Que quando nós olhamos para o espelho pela água, o espelho você está vendo você. Como é que está vendo você? Como é que você está vendo você? Como é que está você, seu coração? Muitas vezes nós precisamos fazer uma autoanálise no nosso coração. O nosso coração é enganoso, mas ao mesmo tempo pode ser o que melhor nos analisa. Ele revela quem realmente somos e identifica nossa identidade. Nosso rosto traz à tona o que está armazenando em nosso coração. Ele revela exatamente o que sentimos em nosso coração. Então, quando nós colocamos nosso rosto na água, no espelho, nós refletimos a nós mesmos. E aqui ele está falando como é que está o nosso coração, o que nós estamos sentindo, o que nós estamos nos vendo, porque a gente tem que ter muito cuidado. Bom dia, Márcia. Muito cuidado com isso, né? Como é que está sendo o nosso dia a dia, a nossa vida, né?
as nossas emoções, como é que nós estamos. Então a gente precisa, porque o nosso coração é muito enganoso. Então a gente tem que fazer uma autoanálise do nosso coração. Ou, né, tranquilo, Márcia, estamos começando agora. Então aqui ele traz muito sobre isso, né? Nós estamos no 27, 19, que fala conhecendo a si mesmo, né? Então nós precisamos nos conhecer a si mesmo, conhecer o que está no nosso coração, conhecer as nossas emoções, então conhecer as nossas atitudes, como é que nós estamos vivendo. Então aqui ele traz a nos conhecer verdadeiramente. Então aqui no 20, vamos lá. O inferno e o abismo nunca se farta, e os olhos do homem nunca se satisfaz. Como crisol para... Aqui, ó, ele fala assim, a insatisfação crônica está extremamente ligada com a cobiça ardente pelo que não se tem. Preste atenção com o que os seus olhos veem e o seu coração deseja. Aqui ele está falando, né, trazendo a essa... O que nossos olhos estão vendo, né? E o que o nosso coração está desejando. Então a gente tem que ter cuidado com isso. É uma análise se você não está vivendo uma insatisfação crônica em sua vida e desejando possuir uma vida que não é sua. Desejar uma vida melhor é natural, né? Quem não quer um emprego melhor, quem não quer ganhar melhor, quem não quer ter uma casa, isso é normal, né? Você deseja isso aí, né? Eu acho que cada um de nós desejamos. Agora, querer a vida que o outro tem, aí já não procede da palavra de Deus, né? Porque Deus nos chamou e nos falou que nós somos mais do que vencedores, né? Vencedores em Cristo Jesus, naquilo que Ele nos propôs. Então, assim, aqui a gente tem que ter muito cuidado o que nós desejamos, né? É claro que a gente faz planos e colocamos no Senhor. É claro que nós queremos vida melhor, um emprego melhor, ganhar melhor, vender melhor, mas nunca desejar o que o outro possui. Porque o outro, eu sempre falo assim, que você não sabe o que o outro viveu, né? As cargas que ele viveu, como ele está hoje. A gente não sabe o começo, a gente só vê aonde a pessoa chegou, né? Que tá lá em cima, né? Mas não vê os seus primeiros começos, né? Então, assim, vamos prestar atenção muito no que os nossos olhos vê e o que o nosso coração deseja. Fazer uma análise nossa mesmo. No capítulo 21, 22, ainda que pises o insensato com a mão de grau, entre grãos pilados de cevada, não se vai dele a sua astúcia. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuidar dos teus rebanhos. Porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando removido o fermo, aparecerem os renovos, e se recolheres as ervas dos montes. Então os cordeiros te darão as vestes, os bodes, o preço do campo, e as cabras, leite em abundância, para o teu alimento, para o alimento da tua casa, e para o sustento das tuas servas. Aqui ele está falando do 23 ao 27 sobre a diligência e zelo com aquilo que Deus nos proporcionou para atender às necessidades da vida. São a mensagem prática desses versículos. Tal cuidado exige o trabalho árduo e a evidência de grande sabedoria. A cena bucólica convida a lembrar que o dinheiro não dura para sempre. A satisfação produz resultado natural de um trabalho bem feito. Então, no versículo 24, ele fala assim, que a riqueza não é o dinheiro,
que convida a lembrar que o dinheiro não dura para sempre, né? O dinheiro não dura para sempre. Qual é a nossa satisfação? É nós... Aqui é um cenário apresentado do campo, não visa transformar todos os leitores em agricultores, mas sim demonstrar a intenção apropriada entre o labor humano e os cuidados que vêm da parte de Deus. Então aqui, o dinheiro não dura para sempre, que nós possamos não trabalhar só pelo dinheiro, mas trabalhar, fazer a vontade de Deus na nossa vida, viver o propósito que Deus tem para nós. Então assim, eu venho trazendo essas mensagens. Hoje nós estamos no dia 27. Então assim, que nós possamos ter zelo mesmo, sabe? Pelas coisas do Senhor, pelo aquilo que Deus nos chamou. Que nós possamos atender a essa necessidade. Essa aqui é uma mensagem para vocês de que nós possamos viver melhor olha só, viver uma vida abundante em Deus, viver uma vida segundo a vontade de Deus, porque Deus nos chamou para sermos mais que vencedores. O Senhor nos chamou para um novo tempo, uma nova história em nossa vida. Então que nós possamos viver, né, com essa diligência e zelo com aquilo que Deus nos proporcionou para atender às necessidades da vida. São a mensagem prática desses versículos. Então Deus nos chamou para isso, para um novo tempo, um novo despertar em nossos corações, sermos sábios em nossa casa, sábios, que nós possamos ter pensamento, sabe? Pensamento do Senhor, pensamento do alto, pensamento de Deus, pensamento na palavra do Senhor, porque Ele nos chamou, né? Eu sempre falo, eu sempre fui de falar da palavra de Deus. Eu nunca deixei de falar do amor de Deus. Eu sempre. Então assim, e aonde eu vou, se eu tiver oportunidade, eu falo do amor do Pai, né? Eu falo do que Deus fez e do que Deus está fazendo e do que Deus vai fazer. Então, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nossa vida está nele. Então, nós precisamos conhecer o Deus Todo-Poderoso. Ele é um Deus que nos ama, que nos abençoa todos os dias. Ele é o Senhor das nossas vidas. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. E eu agradeço mais uma vez de você estar aqui na minha live, Márcia. Muito obrigada. Tenho muita gratidão por você separar esse tempo de ouvir uma palavra. Eu agradeço a Natália. Hoje nós temos a Adriana Cristina, minha amiga. Nossa, que saudade, Adriana. Eu vou aí em Caldas. A gente vai aí e eu vou aí te ver. Nossa, Adriana, quando eu lembro de uma comida gostosa, eu lembro de você. Eu lembro, assim, do tanto que você foi abençoada na minha vida no dia do meu casamento. Eu amo muito sua vida. Você não tem noção de tanto que eu amo você. Mesmo você longe, eu oro e peço a Deus muito pela sua vida. E eu vejo que Deus tá te dando grandes vitórias, porque você merece. Eu amo muito, muito, muito sua vida. Muito obrigada, amiga, por ter entrado na minha live. Eu te agradeço de coração.